A sala do trono da nave Capitânia Inverno Eterno reluzia com o brilho opressivo do metal criogênico, mas a visão no centro do estrado desafiava qualquer lógica militar conhecida na galáxia. Velara, a matriarca dos Quiros, uma gigante de pele azulada e veias que pulsavam como nitrogênio líquido, estava sentada com uma postura régia e letal. Sobre seu corpo esculpido para a guerra e o frio absoluto, ela vestia um tecido grosso, vermelho e verde, adornado com padrões de bestas de chifres da terra. Na cabeça, cobrindo parcialmente sua coroa de gelo afiada, repousava um cone de tecido macio com uma esfera branca e felpuda na ponta. Ela tocou o pompom com uma garra afiada, sentindo a textura sintética, e soltou uma risada que fez o ar condensar ao redor, questionando como aquilo poderia ser a barreira entre a vida e a morte. Mas seus olhos não riam. Eles monitoravam o humano à sua frente com uma mistura de desprezo e terror contido, esperando que o dispositivo de proteção não falhasse. Marco, um engenheiro de sistemas de propulsão nascido em Belo Horizonte, mantinha as mãos cruzadas nas costas para esconder o tremor, não de medo, mas do esforço hercúleo para não gargalhar na cara da morte. Ele observou os generais da Guarda de Gelo, guerreiros de 2,5 metros de altura, vestidos com trajes idênticos de duendes, segurando lanças de plasma, com a solenidade de quem veste uma armadura de poder nível galáctico. O contraste entre a letalidade brutal daquelas criaturas e a lã tricotada era alucinante. Ele pigarreou, ajustando o próprio gorro, e explicou com a voz mais grave que conseguiu que a esfera na ponta do capacete dela não era um enfeite, mas o dissipador primário da radiação natalina, que seu corpo humano emitia constantemente. Se aquele pompom caísse, a onda de calor biológico derreteria os órgãos dela em segundos. Velara estreitou os olhos, sentindo o calor do gorro, e o silêncio no salão tornou-se uma lâmina prestes a cair. "Ridículo!" sussurrou ela, a voz ecoando como gelo estalando em um lago profundo. Ela se levantou, a capa de lã vermelha arrastando no chão metálico, e caminhou até Marco. A diferença de altura era intimidante. O cheiro dela era de ozônio e nevasca. Ela parou a centímetros dele, o pompom dela roçando na testa suada do humano. "Você diz que esta fibra primitiva contém a energia térmica letal da sua espécie. Eu sinto o calor humano. Ele queima contra minha pele fria. É sufocante." Ela levou a mão ao pescoço dele sem apertar, apenas testando a temperatura. Para ela, aquilo era um reator prestes a explodir, contido apenas por fios entrelaçados. Marco sentiu o frio irradiar dela, prometendo uma morte indolor se a mentira desmoronasse. Ele precisava aumentar a aposta, ou o efeito estufa daquele suéter acabaria com a paciência dela antes de acabar com a vida dela. Antes de continuar essa história, preciso que você se imagine nessa sala de comando, vendo a frota alienígena mais letal do universo vestida para a ceia de Natal, acreditando ser a tecnologia suprema. Deixe nos comentários a sua cidade e que horas são agora enquanto você lê isso. Se essa estratégia absurda do Marco merece dar certo, deixe seu like e inscreva-se para fortalecer a nossa frota. A interação de vocês é o combustível dessa nave. Voltemos à história da humanidade. A captura da nave de transporte Samba Canção pelos quirosianos deveria ter sido um massacre rápido e eficiente, típico daquela raça que via o calor como uma praga a ser erradicada. Quando abordaram a nave humana, os sensores da Inverno Eterno detectaram a temperatura corporal da tripulação e entraram em pânico tático. Para uma espécie que vivia no zero absoluto, os 36 graus Celsius dos humanos eram equivalentes a caminhar dentro de um reator nuclear com vazamento. Foi nesse momento de hesitação, com as armas apontadas e o medo do contágio térmico pairando, que Marco improvisou a maior mentira tática da história interestelar. Ele convenceu o alto comando de que a Terra era um planeta radioativo e que os humanos só sobreviviam graças aos trajes de contenção Noel, uma tecnologia antiga baseada em fibras de polímero sagrado que anulavam a emissão de calor. A mentira ganhou proporções lendárias quando Marco,
vasculhando a carga da nave de transporte que levava suprimentos para uma colônia, apresentou os caixotes de decoração de fim de ano como sendo o arsenal de contenção. Ele explicou, com diagramas desenhados às pressas em um tablet, que os padrões de renas e flocos de neve não eram estéticos, mas sim circuitos rúnicos de dispersão térmica. O vermelho alertava perigo, o branco, pureza criogênica. Os cientistas quirosianos, desesperados para estudar a biologia humana sem derreter, aceitaram a ciência com um fervor religioso. Em questão de horas, as impressoras moleculares da nave alienígena estavam replicando os suéteres de lã com uma precisão atômica, tratando cada fio solto como uma falha estrutural gravíssima que poderia condenar a nave inteira. Velara, a imperatriz cujo nome era usado para assustar crianças em 12 sistemas solares, foi a primeira a vestir o protótipo Alpha Claus. A visão dela lutando para passar a cabeça pelos chifres de gelo através da gola apertada de lã teria sido cômica se não fosse a aura de poder que ela emanava. Ao vestir o suéter, ela sentiu o isolamento térmico imediato. O que para um humano era apenas um agasalho pinicando, para ela era uma sensação inédita de contenção sensorial. O calor do próprio corpo, geralmente disperso no ambiente frio que a raça dela preferia, ficou retido. Ela interpretou aquele aumento de temperatura interna como um campo de força ativando. A coceira da lã barata foi entendida como o zumbido de nanorobôs de defesa trabalhando na epiderme. Agora, a situação havia evoluído para um impasse diplomático bizarro e perigoso. A Inverno Eterno havia sofrido avarias no núcleo de resfriamento durante uma batalha anterior, e a temperatura da nave estava subindo perigosamente, não para os humanos, mas para os Quiros. Eles precisavam de reparos manuais em áreas onde a radiação do núcleo era letal para eles, mas suportável para um humano. Velara precisava de Marco, mas para Marco trabalhar, ele teria que liberar mais calor, exigindo que a Imperatriz e sua guarda de elite estivessem com a proteção máxima. O engenheiro brasileiro percebeu que a mentira não apenas o salvou, mas lhe deu o controle sobre a etiqueta da corte mais temida do braço de Orion. Porém, o desafio real estava prestes a começar. O núcleo da nave pulsava com uma instabilidade que ameaçava transformar a fortaleza de gelo em vapor. Marco sabia consertar motores, mas consertar tecnologia alienígena, baseada em cristais de gelo enquanto mantinha a farsa de que seu gorro de Papai Noel era um capacete de engenharia avançada, exigiria nervos de aço. Ele olhou para Velara, que ajustava o pompom dissipador com reverência, e percebeu algo nos olhos dela. Uma curiosidade predatória. Ela estava começando a gostar da sensação daquele traje. E isso talvez fosse mais perigoso do que o ódio dela. A porta do núcleo se abriu com um silvo, e o destino daquela aliança improvável dependia agora de um concerto e de um abraço que mudaria a história. O corredor que levava ao núcleo da Inverno Eterno era uma garganta de metal congelado, onde a névoa de nitrogênio rodopiava como espectros dançarinos. Marco caminhava à frente, carregando sua caixa de ferramentas, que ele havia rebatizado de módulo de calibração natalina, sentindo o ar ficar progressivamente menos gélido. Para ele, a temperatura estava chegando a um agradável outono brasileiro. Para Velara, que caminhava logo atrás, o calor residual do vazamento do motor era uma fornalha insuportável. Ela respirava com dificuldade, o vapor saindo de suas narinas brancas, contrastando com a gola vermelha do suéter de rena. A Imperatriz mantinha uma mão na parede para se equilibrar e a outra segurando firmemente o pompom do gorro, acreditando que aquele gesto manual aumentava a eficácia do escudo. A cada passo, ela olhava para as costas do humano, questionando se aquela criatura frágil de carne mole seria realmente o mestre das energias térmicas ou o arauto do apocalipse de sua nave. Chegaram à câmara do núcleo, um vasto domo onde um cristal gigantesco de cor ciano pulsava de forma errática, emitindo ondas de calor que faziam os guardas de elite recuarem, seus trajes de duende esticando sobre músculos tensos.
O sistema de resfriamento estava crivado de microfissuras e o líquido refrigerante vazava, sibilando ao tocar o chão. Marco avaliou a situação rapidamente. Era um conserto mecânico simples, uma válvula de pressão emperrada e 2 condutores desalinhados, mas para os Quiros, aproximar-se daquilo era suicídio. Ele se virou para Velara, que estava com a pele azulada, assumindo um tom violeta de estresse térmico. Ele sabia que precisava chegar ao painel principal, mas o protocolo de segurança da nave bloqueava acesso não autorizado. Ele precisava da biometria dela, mas ela não conseguiria chegar lá sem desmaiar. A solução que surgiu em sua mente era insana, mas era a única carta que tinha na manga daquele suéter ridículo. Imperatriz, o campo de radiação está instável demais, gritou Marco sobre o rugido do motor, gesticulando para o cristal. Meus emissores biológicos estão entrando em conflito com o núcleo. Se eu tocar no painel sozinho, a reação em cadeia vai vaporizar a nave. Preciso da sua assinatura genética para o bypass, mas você não vai aguentar a onda de calor. Velara rosnou, mostrando fileiras de dentes translúcidos como agulhas de gelo. A ideia de falhar diante de sua guarda era inaceitável, mas o calor já estava fazendo sua visão turvar. Ela precisava de uma solução, e o humano parecia ser o único que conseguia ficar de pé naquele inferno tropical sem derreter. Ela exigiu saber o que deveria ser feito, sua voz cortando o barulho com a autoridade de quem já dizimou frotas estelares, sem saber que estava prestes a cair na armadilha mais antiga da Terra. Precisamos iniciar o protocolo de abraço sincronizado, disse Marco, mantendo a expressão séria de um cirurgião cardíaco. É uma técnica avançada de transferência de escudo. Eu envolvo você com meu campo de contenção pessoal, estendendo a proteção da minha lã sagrada para o seu corpo. Nossos trajes precisam tocar para fechar o circuito. Os generais, vestidos com calças listradas de branco e vermelho, entreolharam-se confusos, suas lanças tremendo. O conceito de contato físico prolongado com uma fonte de calor era tabu na cultura Quiros, reservado apenas para rituais de execução ou acasalamento violento. Velara hesitou, o suor de gelo escorrendo pela têmpora, mas uma nova onda de calor do núcleo a fez cambalear. O instinto de sobrevivência falou mais alto que o orgulho imperial. Ela avançou a figura imponente de 2,5 metros, agigantando-se sobre o engenheiro. Se isso for um truque humano, vou congelar seu sangue antes que seu coração bata mais uma vez, ameaçou ela, embora a promessa soasse vazia diante da necessidade. Marco abriu os braços, sentindo-se ridículo e aterrorizado ao mesmo tempo. Ele estava prestes a abraçar uma monarca alienígena capaz de rasgar aço com as mãos, vestida como uma avó no Natal. Quando Velara entrou em seu espaço pessoal, o frio que emanava dela era como abrir um freezer industrial. Marco fechou os olhos e a envolveu, seus braços mal conseguindo circundar a cintura larga e blindada de músculos da alienígena. O contato inicial foi um choque térmico para ambos, uma colisão de mundos opostos, separados por apenas 2 camadas de tricô barato. No momento em que o peito de Marco tocou o dela, Velara engasgou. Ela esperava dor, a queimadura da radiação humana. Em vez disso, sentiu algo estranho alastrar-se por seu torso. O suéter dele, aquecido pelo corpo humano, transferiu uma onda suave e constante de temperatura para o suéter dela. Para uma criatura que vivia na eterna tensão do frio, aquele calor não era agressivo, era relaxante. Seus músculos, travados em um rigor perpétuo de combate, começaram a se soltar involuntariamente. A sincronização parecia estar drenando a tensão de suas células. Ela soltou um som gutural, um ronronar baixo e perigoso que vibrou na caixa torácica de Marco, fazendo os ossos dele tremerem. "O circuito está fechando?" perguntou ela, a voz subitamente rouca, os olhos grandes e negros fixos no nada, perdidos na sensação narcótica do calor humano. Marco aproveitou a distração sensorial dela. Com uma mão nas costas da Imperatriz para manter a conexão, ele esticou o outro braço e alcançou o painel de controle atrás dela. Seus dedos voaram sobre as teclas holográficas, usando a mão de Velara, que ele puxou suavemente para o console para autorizar o comando. Enquanto ele trabalhava,
A imperatriz não recuou. Pelo contrário, ela inclinou a cabeça, o peso de sua coroa de gelo e do gorro de Papai Noel descansando no ombro do humano. A corte assistia, paralisada, testemunhando o que acreditavam ser uma fusão mística de energias cósmicas. O núcleo soltou um silvo final e a luz ciano estabilizou, o calor excessivo sendo drenado pelos exaustores que Marco acabara de reativar. O perigo imediato havia passado. O engenheiro suspirou aliviado, pronto para soltar a imperatriz e inventar uma desculpa para se afastar. A estabilização está completa, Majestade. O escudo funcionou. Podemos desfazer a conexão. Ele tentou dar um passo atrás, mas encontrou resistência. Os braços de Velara, fortes como prensas hidráulicas, haviam se fechado ao redor dele em algum momento durante o concerto. E agora, ela o segurava contra si com uma possessividade alarmante. O calor ambiente da sala diminuiu, mas o calor entre os dois suéteres aumentou, criando um microclima que Velara parecia não estar disposta a abandonar. O protocolo requer um tempo de descompressão, mentiu Velara, improvisando pela primeira vez em séculos. Ela não sabia por que disse aquilo, apenas que a ideia de voltar para o frio absoluto do trono parecia subitamente solitária e dolorosa. Ela enterrou o nariz no pescoço de Marco, inalando o cheiro de sabão e medo, sentindo a pulsação da artéria carótida dele contra seus lábios frios. O pompom do gorro dela roçou na orelha dele. Marco congelou, percebendo que havia cometido um erro tático grave. Ele havia transformado o medo da imperatriz em vício. A mentira da radiação letal estava se metamorfoseando em algo muito mais complexo e visceral. Os generais começaram a murmurar, as lanças batendo no chão em um ritmo nervoso. Eles viam sua líder, a inquebrável matriarca de gelo, fundida a um humano minúsculo, vestida com as cores sagradas do Natal. Para eles, Marco agora não era apenas um prisioneiro ou um técnico. Ele era o portador da chama vital, o único ser capaz de domar a fúria congelada da imperatriz. Velara finalmente o soltou, mas seus olhos não tinham mais o desprezo de antes. Eles brilhavam com uma fome nova, uma curiosidade predatória que fez Marco questionar se seria devorado ou coroado. Ela alisou o suéter dele, ajustando o pompom com uma delicadeza assustadora, e virou-se para seus soldados, que recuaram instintivamente diante da aura de poder renovado que ela emanava. Velara caminhou de volta ao trono improvisado na sala de engenharia, seus passos ecoando com um peso diferente. A experiência da sincronização havia alterado sua percepção da realidade. O frio, antes seu aliado e meio natural, agora parecia incompleto sem o contraponto daquele calor estranho e macio. Ela olhou para as próprias mãos, enluvadas nas mangas compridas de lã tricotada com desenhos de flocos de neve, e fechou os punhos. O tecido não restringia seus movimentos. Ele os acolhia. A mentira de Marco havia criado uma verdade psicológica. Ela se sentia invencível, não porque a roupa fosse uma armadura física, mas porque ela acreditava estar protegida por uma barreira mística que anulava a fraqueza biológica de qualquer inimigo quente. General Koldar, chamou ela a voz cortante. O general, um colosso vestindo um traje de duende que mal continha sua musculatura dorsal, adiantou-se e ajoelhou. O sino na ponta do seu chapéu tilintou, um som agudo no silêncio tenso. Relatório de status da tripulação. Todos estão equipados com os módulos de contenção Noel? Koldar ergueu a cabeça, o rosto marcado por cicatrizes de guerras antigas, emoldurado pelas orelhas falsas de elfo costuradas no gorro verde. Ele confirmou que toda a tropa de choque havia descartado as placas de cerâmica tradicionais em favor dos suéteres, conforme as ordens diretas baseadas na ciência do humano. Marco observava do canto, tentando controlar a própria respiração. A situação estava saindo de controle. Ele vira soldados alienígenas jogando fora armaduras de nanocarbono impenetráveis para vestir lã acrílica inflamável. Se entrassem em combate real, seriam massacrados. Ele precisava intervir, ajustar a mentira antes que ela causasse um genocídio acidental. Majestade, começou ele cauteloso. A lã sagrada é excelente contra a radiação térmica,
Mas contra projéteis cinéticos e plasma, talvez devêssemos considerar usar a armadura tradicional por baixo do... Velara o interrompeu com um gesto brusco, o pompom balançando violentamente. Você duvida da potência da sua própria tecnologia, engenheiro Marco? Perguntou ela, os olhos estreitando-se. Eu senti o poder fluir entre nós. Essa fibra suportou a fúria do núcleo. Ela conteve a sua essência letal. Se ela pode segurar o calor de uma estrela biológica como você, o que é um simples disparo de plasma contra ela? A lógica dela era circular e impenetrável, baseada na fé absoluta que ela depositara na experiência sensorial do abraço. Para Velara, admitir que a roupa era fraca seria admitir que o momento de intimidade térmica fora uma farsa ou uma fraqueza. Ela precisava que o suéter fosse a arma suprema para justificar o que sentira. Nesse momento, as luzes da nave piscaram em vermelho. O alarme de proximidade uivou, um som grave que reverberou nas placas do chão. A Inverno Eterno não estava sozinha. Sensores indicaram a chegada de uma frota de saqueadores Varesh-Mi, piratas do vácuo conhecidos por usar armas incendiárias que aterrorizavam os Quiros. Normalmente, a tripulação de Velara entraria em pânico tático diante do fogo, sua maior fraqueza natural. Mas hoje, o clima na sala era diferente. Os soldados olharam para seus suéteres vermelhos e verdes, depois para Marco e, finalmente, para a Imperatriz. Havia uma expectativa alucinada no ar. Eles acreditavam estar imunes ao fogo pela primeira vez na história de sua raça. Os Varesh-Mi ousam nos interceptar, disse Velara levantando-se. Ela ajustou a toca de Natal sobre a testa, puxando-a para baixo como um elmo de batalha. Eles trazem lança-chamas e granadas de fósforo, armas covardes para derreter nossa carne. Mas hoje nós vestimos o manto do inverno sagrado. Ela olhou para Marco e um sorriso selvagem curvou seus lábios azuis. Você virá conosco à ponte, humano. Quero que veja como usamos sua tecnologia para pintar as estrelas com o sangue dos nossos inimigos. E se um único fio desta lã queimar, você queimará junto. Marco engoliu em seco. Ele havia criado um exército de fanáticos suicidas vestidos para a ceia de Natal. Os piratas Varesh-Mi usavam maçaricos de plasma. A lã derreteria e grudaria na pele deles em segundos. Ele tinha minutos para inventar um upgrade de campo ou assistiria ao massacre mais festivo e horrível da galáxia. Enquanto corria atrás da Imperatriz pelos corredores, sua mente trabalhava freneticamente. Ele precisava de algo que explicasse por que eles não podiam ser atingidos. Majestade, gritou ele. O escudo de lã funciona melhor com movimento errático, a dança da evasão natalina. É crucial para dispersar o calor dos disparos. Velara parou bruscamente, fazendo Marco quase colidir com suas costas largas. Ela se virou, a expressão séria. Uma dança de combate? Como os katas antigos de meus ancestrais. Ela parecia intrigada. A ideia de que o equipamento exigia habilidade marcial e não apenas uso passivo. Apelava ao seu orgulho guerreiro. Marco, suando frio, assentiu vigorosamente, inventando movimentos com as mãos que pareciam uma mistura de capoeira com um ataque epilético. Exato. O pompom deve oscilar. Isso cria uma interferência visual nos sensores de mira deles. Velara assentiu, absorvendo a nova doutrina com gravidade militar. Chegaram à ponte de comando. A tela principal mostrava 3 naves piratas, cascos enferrujados e cheios de espinhos, aproximando-se em vetor de ataque. Abram o canal de comunicação, ordenou Velara. A imagem tremeluziu e o rosto de um capitão pirata, uma criatura reptiliana coberta de fuligem e cicatrizes de queimadura, apareceu. Ele abriu a boca para proferir as ameaças padrão de rendição, mas parou. Seus olhos amarelos se arregalaram. Ele viu a temida matriarca de gelo, o flagelo do setor, vestida com um suéter tricotado com uma rena de nariz vermelho piscante no peito. Atrás dela, a elite da guarda parecia uma convenção de duendes anabolizados. O silêncio no canal foi absoluto, quebrado apenas pelo som distante de Jingle Bells que Marco havia, inadvertidamente, deixado tocando no sistema de áudio da ponte para calibrar o ambiente.
O que é isso? Gaguejou o pirata, visivelmente confuso. A mente dele não conseguia processar a imagem. Seria uma nova arma biológica? Um ritual de morte desconhecido? A insanidade visual era tão grande que o pirata hesitou em dar a ordem de fogo. Velara aproveitou a confusão. Rendam-se ou enfrentem a fúria do Polo Norte, declarou ela, sem saber o que era o Polo Norte, mas gostando da sonoridade mítica daquelas palavras que Marco havia sussurrado. A batalha psicológica já estava ganha, mas os canhões de plasma ainda precisavam falar. E Marco rezava para que o fator Pompom fosse suficiente para desviar a mira do inimigo. A batalha espacial começou não com uma salva de mísseis, mas com uma hesitação fatal dos piratas. Os artilheiros Varesh-Mi, olhando através de seus visores ópticos, não conseguiam travar a mira nos quirosianos que haviam invadido sua nave. A visão de guerreiros de gelo de 2 metros vestidos de vermelho e verde, movendo-se com a agilidade brutal de predadores, causava um curto-circuito cognitivo. Velara liderava na invasão, tendo decidido que o combate corpo a corpo era a única forma de testar a lã sagrada. Ela correu pelo corredor da nave pirata, desviando de disparos de plasma com movimentos fluidos, o pompom branco de seu gorro deixando um rastro visual, enquanto ela decapitava droides de segurança com seu machado de cristal. Para Marco, que monitorava as câmeras do capacete, agora gorro tático de Velara da segurança da ponte, aquilo era um filme de terror surrealista. O suéter realmente protegia, mas não da forma que ele dissera. A lã grossa e volumosa confundia os sensores térmicos dos piratas, que esperavam alvos frios e encontravam assinaturas de calor abafadas e difusas. Além disso, as camadas de tecido amorteciam os impactos de estilhaços que normalmente rasgariam a pele fina dos quiros. Velara, sentindo os impactos amortecidos, ria alto, uma gargalhada maníaca que ecoava pelos comunicadores. "A bênção de Noel é impenetrável", gritava ela, enquanto jogava um pirata através de uma antepara. O clímax do confronto ocorreu no hangar principal da nave pirata. O capitão Varesh-Mi, desesperado, ativou um lança-chamas pesado, a arma pesadelo dos Quiros. Uma língua de fogo rugiu em direção a Velara. Marco gritou pelo rádio: "Cuidado!" Mas a Imperatriz não recuou. Ela acreditava na mentira. Ela acreditava no calor do abraço. Ela avançou através das chamas periféricas. A lã chamuscou. O cheiro de pelo queimado encheu o ar. Mas a camada grossa agiu como um isolante temporário, retardando o calor o suficiente para ela atravessar a zona de morte. Ela emergiu da fumaça, o suéter fumegante mas intacto, parecendo um demônio natalino vingativo. Com um golpe único, ela desarmou o capitão e o ergueu pelo pescoço. O pirata olhou para ela com terror absoluto. Não era a força dela que o assustava, mas a loucura. Quem vestiria aquilo para a guerra se não fosse abençoado por deuses insanos? "Onde está seu fogo agora?", sussurrou Velara, aproximando o rosto do dele. O gorro dela escorregou levemente e o pompom tocou o nariz escamoso do pirata. "Bup", disse ela, imitando um som que ouviu Marco fazer ao testar um fusível. Ela o arremessou contra a parede, nocauteando-o. A tripulação pirata restante, vendo seu líder derrotado por um duende gigante de gelo, largou as armas e se rendeu imediatamente. De volta a Inverno Eterno, a atmosfera era de euforia religiosa. Os soldados passavam as mãos nos buracos chamuscados de seus suéteres como se fossem medalhas de honra. Velara entrou na ponte, a roupa coberta de fuligem e sangue alienígena roxo, mas com o gorro impecavelmente posicionado. Ela caminhou até Marco, que estava encolhido na cadeira de comando, esperando ser executado pela ousadia de quase tê-la matado assada. Ela parou na frente dele, a respiração pesada, a adrenalina do combate misturada com a euforia da sobrevivência. A corte ficou em silêncio, esperando o veredito sobre a tecnologia. "O teste de campo foi conclusivo", declarou Velara, arrancando um pedaço de lã queimada do ombro. "Esta armadura não apenas protege, ela confunde, ela aterroriza, ela transforma o medo do inimigo em nossa força." Ela olhou profundamente nos olhos de Marco. "E ela mantém o calor.
Houve um duplo sentido na frase que fez os generais desviarem o olhar. Velara se inclinou e, num gesto que chocou a todos, retirou seu próprio gorro e o colocou na cabeça de Marco, num ato reverso de coroação. Você será o tecelão-mor do Império. Quero cada frota, cada posto avançado, cada assassino equipado com o padrão Noel até o próximo ciclo lunar. Marco ajeitou o gorro, sentindo o calor residual da cabeça dela. Ele havia vencido, mas a um custo terrível. Ele agora era o estilista oficial de um império galáctico sanguinário. E pior, ele percebeu que Velara não estava apenas satisfeita com a roupa. Ela olhava para ele como se ele fosse o próximo território a ser conquistado. Ah, e tecelão, acrescentou ela, virando-se para sair, a capa de lã balançando. O protocolo de sincronização térmica. Ele deve ser repetido diariamente, para garantir a integridade do escudo, é claro. O gancho estava lançado, e Marco sabia que o inverno ao lado dela seria longo e, ironicamente, muito quente. A notícia da vitória da Inverno Eterno contra os piratas se espalhou pelos subespaços da galáxia como uma febre viral, mas no Conselho Superior de Quiros a reação foi gélida. Os altos sacerdotes do Zero Absoluto, guardiões da ortodoxia criogênica, viram as imagens da Imperatriz vestida com o padrão Noel como uma heresia imperdoável. Eles convocaram Velara para uma audiência no Templo do Glaciar, uma estrutura orbital feita de cometas capturados, onde a temperatura era mantida artificialmente perto do 0 Kelvin. Marco, agora ostentando o título oficial de grão-tecelão, acompanhou sua senhora, carregando não uma arma, mas um saco de veludo vermelho cheio de novos protótipos, gorros com lantejoulas e cachecóis com fios de cobre entrelaçados para a condutividade mística. Ele sentia o peso dos olhares de 1000 nobres congelados que viam nele um demônio tropical corruptor da pureza do gelo. O grande inquisidor Zilt, um ser tão antigo que sua pele era translúcida como vidro fosco, desceu do estrado flutuante. Ele apontou um dedo esquelético para o suéter de Velara, onde o rosto sorridente de um boneco de neve contrastava violentamente com a majestade da sala. Você profana a tradição, matriarca, sibilou Zilt, sua voz causando microfraturas no chão de cristal. Você veste trapos de uma espécie de sangue quente e clama que isso é poder. O conselho exige uma prova. Se essa lã sagrada é superior à nossa carne de gelo, então ela deve resistir ao teste da nevasca eterna. Marco sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a temperatura. O teste era uma lenda de execução, onde o acusado era exposto aos ventos do vácuo sem traje pressurizado. Velara não piscou. A sincronização diária com Marco não apenas a viciara no calor, mas mudara sua fisiologia. Ela se sentia mais densa, mais viva. O engenheiro Marco preparou os rituais, declarou ela com uma arrogância que fez os sacerdotes recuarem. Mas o teste não será apenas de resistência, será de ofensa. Eu desafio a guarda do templo para um combate simulado. Eles com suas armaduras sagradas de diamante e eu com meu pijama de flanela xadrez. O salão explodiu em murmúrios de choque. Pijama. A palavra soava alienígena e perigosa na língua gutural deles. Marco, suando frio dentro de seu próprio traje, percebeu que Velara havia dobrado a aposta com uma fé cega que ele, o criador da mentira, não possuía. O combate foi marcado para a Arena dos Ventos Uivantes. Marco, frenético, puxou Velara para um canto antes da luta. Majestade, a flanela é confortável, mas não para lâminas de vidro cristal, sussurrou ele desesperado. Velara tocou o rosto dele. Seus dedos frios agora buscavam o calor da bochecha dele, com uma naturalidade possessiva. Você disse que o xadrez cria uma grade de dispersão quântica, Marco. Não retire sua palavra agora. Apenas me sincronize antes da batalha. Preciso de carga máxima. Marco engoliu em seco e a abraçou ali mesmo diante dos sacerdotes escandalizados. Ele apertou-a contra si, transferindo todo o calor corporal que podia, sussurrando palavras de encorajamento que soavam como preces técnicas. Para os alienígenas assistindo, aquilo era um ritual obsceno de transferência de alma. A luta foi brutal e breve. Os guardas do templo, confiando na rigidez de suas armaduras,
moviam-se de forma previsível e travada pelo frio extremo. Velara, aquecida pela flanela e pelo abraço recente, movia-se com uma fluidez que sua espécie jamais vira. O tecido macio permitia uma amplitude de movimento impossível para as armaduras de cristal. Quando uma lâmina atingiu seu braço, a flanela não quebrou. Ela rasgou, mas as camadas múltiplas de tecido acolchoado amorteceram o corte, transformando uma amputação certa em um hematoma. Velara aproveitou a surpresa do oponente, laçou o pescoço dele com as mangas compridas de seu traje e o derrubou. Ela colocou a bota felpuda sobre o peito do guarda derrotado e olhou para o inquisidor. O conforto é a nova letalidade, decretou ela. O inquisidor Zilt, furioso com a humilhação, jogou sua cartada final. Se o calor é sua arma, então que ele a consuma. Ele ativou os protocolos de purga da arena, desligando os inibidores atmosféricos. O ar supergelado do espaço começou a invadir o domo. A temperatura despencou para níveis onde até os Quiros entravam em estase involuntária. Os guardas começaram a desacelerar, seus fluidos vitais espessando. Mas Velara, envolta em 3 camadas de lã merino e poliéster de baixa qualidade, manteve a consciência. E Marco, o humano frágil, estava protegido por algo que os Quiros não entendiam. Ele tirou do bolso aquecedores químicos de mão, pequenos pacotes que quebravam e geravam calor, e os colou no peito de Velara e no seu. A imagem era bíblica para os Quiros. Enquanto os mais fortes guerreiros do gelo caíam em hibernação forçada, a matriarca e seu animal de estimação humano permaneciam de pé, envoltos em uma aura de calor invisível. Velara caminhou até o inquisidor, que tremia incontrolavelmente, seus sistemas falhando. Ela retirou um dos aquecedores de mão adesivos e o colou na testa dele. O choque térmico fez Zilt gritar, mas também o manteve acordado. «Renda-se à era do suéter», ordenou ela. O inquisidor, sentindo o calor invadir seu crânio como uma droga proibida, caiu de joelhos. Ele não se rendeu apenas à força dela. Ele se rendeu ao prazer proibido daquele calorzinho sintético. Naquela noite, o templo do glaciar foi redecorado. As estátuas de gelo dos ancestrais receberam cachecóis coloridos. O conselho, agora convertido à força e ao conforto, debatia fervorosamente se o padrão Argyle, Los Angus, oferecia melhor proteção tática do que o padrão Fair Isle. Marco foi elevado a santo do calor, e a sincronização deixou de ser um ato médico para se tornar o cumprimento oficial da corte. Ninguém mais apertava as mãos. Eles se abraçavam rigidamente, esperando a transferência de poder. Mas Marco notou algo inquietante. Velara não permitia que ninguém mais a abraçasse. O protocolo Alfa era exclusivo dele. E naquela noite, nos aposentos reais, ela exigiu uma sincronização de ciclo completo, dormir na mesma cama, alegando que a temperatura da nave estava instável. Marco sabia que os termostatos estavam perfeitos, mas quem era ele para discutir com uma imperatriz que usava meias de dedinhos? A calmaria, porém, era uma ilusão. Enquanto a elite celebrava a Festa da Árvore de Luz, uma adaptação tática do Natal que Marco inventou para justificar o uso de luzes piscantes como sensores de perímetro, uma facção dissidente, liderada pelo exilado general Koldar, preparava um golpe. Koldar, que nunca aceitara trocar sua armadura por lã, havia se aliado aos piratas Varesh-Mi remanescentes. O plano era simples e devastador. Durante o banquete cerimonial, eles detonariam uma bomba de entropia inversa, uma arma proibida que sugava todo o calor de uma área, levando-a ao zero absoluto instantâneo. Nem mesmo a biologia Quiros resistiria a tal choque súbito. Seus corpos estilhaçariam como vidro. O banquete estava em seu auge. A sala do trono estava decorada com guirlandas de arame farpado festivo e luzes que piscavam em código Morse, que Marco disse ser uma oração, mas na verdade soletrava socorro por piada interna. Velara estava sentada ao lado de Marco, usando um vestido de gala feito inteiramente de veludo vermelho grosso com bordas de arminho sintético. Ela parecia uma rainha de conto de fadas gótico.
Ela estava alimentando Marco com cubos de gelo nutritivo, observando com fascínio como a boca quente dele derretia o alimento. A intimidade pública era chocante, mas ninguém ousava falar. Foi quando as luzes se apagaram e o som agudo da bomba de entropia sendo armada ecoou. Traição! Rugiu Velara, levantando-se. Mas era tarde. A onda de frio antinatural varreu o salão. As taças de cristal explodiram. Os guardas leais, pegos de surpresa, congelaram em suas posições, transformados em estátuas vivas. A bomba sugava a energia cinética do ar. Marco sentiu seus pulmões queimarem com o frio. Era como respirar lâminas de barbear. Ele sabia que tinha segundos antes de seu sangue virar gelo. Velara cambaleou, sua pele azulada ficando cinza, a cor da morte para sua espécie. O suéter e o veludo protegiam, mas a entropia era agressiva demais. Koldar entrou no salão, usando uma armadura selada a vácuo, rindo através do comunicador. Onde está seu calor agora, bruxa da lã? Marco, com a visão turva e as extremidades dormentes, percebeu que a tecnologia não os salvaria. A mentira da lã sagrada tinha limites físicos, mas havia uma coisa que a bomba não conseguia sugar imediatamente, uma reação química exotérmica violenta. Ele olhou para a mesa do banquete. Ele havia preparado uma bebida cerimonial humana para impressionar a corte. Vinho quente com especiarias, mantido em um caldeirão térmico industrial. Era etanol fervente, açúcar e canela. Para os alienígenas era lixo tóxico. Para Marco era uma granada incendiária. "Velara!" gritou ele, a voz falhando. "Protocolo inferno líquido!" Ele não esperou que ela entendesse. Com as últimas forças de seus braços endurecidos pelo frio, Marco chutou a base do caldeirão. O recipiente tombou. O líquido roxo, fervendo a quase 100 graus, derramou-se sobre o chão congelado e fluiu em direção ao dispositivo de entropia que Koldar protegia. O choque térmico entre o líquido superquente e o chão supergelado criou uma explosão de vapor instantânea, uma nuvem de neblina escaldante que cegou os sensores da armadura do traidor. O etanol no vinho, em contato com as faíscas do gerador da bomba em curto, ignizou. Uma parede de fogo azul e laranja ergueu-se no salão. Para os Quiros, o fogo era o apocalipse. Koldar gritou enquanto sua armadura superaquecia. Mas Velara estava protegida. Marco a puxou para baixo da mesa de pedra, cobrindo-a com seu próprio corpo e com a toalha de mesa de veludo pesado. O abraço agora era uma barreira de vida no meio do inferno. O calor do fogo combateu a onda de frio da bomba, neutralizando a entropia. Quando a fumaça baixou, Koldar estava inconsciente, seu traje fundido. O salão estava destruído, mas vivo. O vinho quente cheirava a especiarias e vitória. Velara emergiu dos braços de Marco tossindo fumaça, mas ilesa. Ela olhou para o caos. O fogo, que deveria matá-la, a havia salvado porque o humano o controlara. Ela olhou para Marco, que tinha queimaduras leves no rosto e tremia de frio pós-adrenalina. A mentira acabou ali. Ela sabia. Ela sabia que a lã não era mágica. Ela sabia que os aquecedores eram químicos. Ela sabia que Marco era apenas um homem frágil, inventando coisas para sobreviver. E ao perceber isso, ao ver a fragilidade dele contraposta à coragem insana de incendiar uma sala para salvá-la, ela sentiu algo que nenhum Quiros jamais sentira: amor. Não admiração pela força, mas amor pela fraqueza que se recusa a quebrar. Ela se levantou, pegou o machado de Koldar e o cravou no mecanismo da bomba destruída. O silêncio voltou ao salão. Os sobreviventes olhavam para ela. O grão-tecelão invocou o fogo primordial, mentiu ela, protegendo o segredo dele com a ferocidade de uma leoa. Ele domou a chama para nos proteger do gelo eterno. A partir de hoje, o fogo não é mais nosso inimigo, é nosso servo. E Marco... Ela se virou para ele, estendendo a mão para ajudá-lo a levantar. Marco é o coração da Império. Ela o puxou não para um abraço tático, mas para um beijo desajeitado e gelado, selando o destino de duas espécies. Séculos depois, os historiadores da galáxia ainda debatem como o Império Quirosiano, outrora o flagelo gélido das estrelas,
transformou-se na Frota do Manto Carmesim. As lendas falam de Marco, o portador da chama, um ser mítico que trouxe o segredo do conforto tático para a matriarca Velara. As naves de guerra Kyros, agora pintadas de vermelho e branco, patrulham a orla exterior, e seus guerreiros são temidos não apenas por sua brutalidade, mas por sua resiliência sobrenatural a ambientes extremos, sempre vestidos em suas armaduras compósitas que lembram estranhamente antigos trajes festivos da Terra. A cada ciclo solar, no dia que marca a grande sincronização, o Império celebra o Festival do Pompom. Crianças alienígenas de pele azulada ouvem histórias de como a Imperatriz e seu consorte humano derrotaram a escuridão com luzes piscantes e bebidas quentes. E no centro do Palácio Imperial, preservado em um campo de êxtase eterno, repousa o artefato mais sagrado da civilização. Um suéter de lã tricotado à mão, com uma rena de nariz vermelho, poído pelo uso e queimado de batalha, símbolo da aliança improvável que aqueceu o coração frio do universo. Dizem que nas noites mais frias do cosmos, se você escutar com atenção nos subcanais de rádio, ainda pode ouvir a risada de uma gigante de gelo e o som de guizos, lembrando a todos que, no fim das contas, a tecnologia mais poderosa da humanidade sempre foi a capacidade de fazer o ridículo parecer de alguma forma absolutamente invencível.